Então, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Álvaro Milhomem e vamos iniciar uma palestra a respeito de escudos balísticos. Mas antes de iniciar propriamente o assunto, eu queria que vocês se atentassem a uma imagem e tivessem aí uma visão analítica dessa imagem para pensar o que vocês fariam nessa situação. Então aqui é um caso recente aí que aconteceu, apareceu no Fantástico, de um influenciador aqui de São Paulo. Então eu quero que vocês se atentem e escutem aí a situação da ocorrência. Só um instante. Enquanto a esposa Então, encontra um celular debaixo do travesseiro, Muzeira abre o armário. Ele pega uma espingarda, carrega a arma e mais munição. E sai. Se você tivesse que escolher apenas uma ferramenta nessa situação, qual seria? Então eu pergunto a vocês aí, se você tivesse que escolher uma ferramenta aqui, qual seria? Seria uma arma de fogo? Seria um escudo balístico? Qual escudo? Qual seria essa ferramenta? Se você se deparasse, visse e soubesse que tem um indivíduo carregando uma calibre 12 para enfrentar a polícia ou te enfrentar a hora de entrar. E aí a gente conversa então e começa o assunto de hoje. Escudos balísticos, a nova era da proteção policial. Então, antes de mais nada, vou me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Álvaro Milhomem e eu sou operador especial da Divisão de Operações Especiais da Polícia Civil do Distrito Federal. Além disso, sou atirador de precisão formado pelo COT, pela DOE, sou operador aerotático formado pela Polícia Federal também, socorrista tático pela Espanha e pós-graduado. Além disso, sou instrutor de armamento de tiro, CQB, defesa pessoal, tecnologias menos letais e de protocolos contra agressores ou atiradores ativos. Tenho um pouco mais de 10 anos de experiência na atividade policial, propriamente no CQB, que a gente faz bastante entrada tática lá no Distrito Federal, e eu sou o escudeiro da equipe, do time tático, essa é a minha função. E aí, uma coisa, antes de começar a palestra, que eu tenho para o Vicente Oconon, uma referência aqui do GAT de São Paulo, trouxe até o escudo dele para falar, até brincou comigo ali e falou: agora eu entendi porque que você é escudeiro, você é baixinho e forte. E é muito interessante, quando eu entrei na equipe, foi o que falaram pra mim: pô, você é forte, baixinho, vai ser escudeiro. E na época eu pensei assim, pô, só por isso. E hoje eu me apaixonei pela função de escudeiro. Daqui a pouco eu vou falar pra vocês do porquê e por isso eu tô falando dessa matéria. E aí aqui alguns dados da violência no Brasil. Então, a gente tem aqui dados de armas crescendo, armas inclusive fuzis, rifles, e armas, inclusive, de fabricação clandestina. E não só isso, criminosos armados atacando quartéis da Polícia Militar, agência bancária lá em Minas Gerais, isso aconteceu esse ano. E outra situação que é, de certa forma, uma novidade para nós, é o aumento da violência dos ataques extremos contra escolas, ou seja, agressores ativos, né, ou atiradores ativos. Então isso é um quadro que nos mostra que o cenário é novo, mas o risco é antigo. E aí o crescimento da criminalidade organizada, a adoção de armamentos de guerra, operações em ambientes urbanos complexos, ou seja, aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, o indivíduo ele tem que operar num ambiente onde tem várias situações e vários civis. Então é bem complexo o indivíduo entrar numa realidade como numa favela do Rio de Janeiro, com civis, e ter muitas vezes ali que trocar tiro, além desse aumento, como eu falei, de ocorrências com agressores ativos e indivíduos em surto psicótico. Eu não sei aqui em São Paulo como está isso, mas lá no Distrito Federal, o aumento enorme de policiais e agentes de segurança pública com surtos psicóticos aumentou demais. Então é uma ocorrência que a gente atende muito. O policial muitas vezes ali numa situação de surto psicótico, arma de fogo, e a gente tem que adentrar o ambiente e fazer aquela proteção da família, aquela retirada do policial, inclusive tentar ao máximo, obviamente, preservar a vida do policial. E aí o criminoso evoluiu em poder de fogo, a polícia precisa evoluir em poder de fogo e também em proteção. Pessoal, se tiver muito rápido aí, alguém tiver alguma dúvida, é só falar, beleza?
Por que falar de escudos balísticos? Então, primeiro, porque eu falei, obviamente, é uma das minhas paixões hoje em dia, mas aumento da letalidade do poder de fogo enfrentado. Quem aqui, ou quem é policial ou está na área de segurança, começou a encontrar muito mais armas que antes a gente não via. No DF isso ficou evidente e nítido, inclusive armas, fuzis, a gente começou a encontrar bastante em ocorrências. Necessidade de padronização e doutrina de uso. No Distrito Federal, nós temos um curso de entradas táticas, onde a gente passa para diversos policiais de todo o Brasil doutrina de CQB, de entradas táticas. E a gente vê a carência de doutrina e escudo. Qual escudo usar, quando usar, em que situações usar. Aí eu pergunto aos senhores aqui, que são policiais também, na escola dos senhores de formação, houve uma matéria de escudo, de proteção balística, durante as formações, as progressões na polícia? Não tem muito esse assunto, não é tão abordado. Inclusive nos grupos táticos, não há, pelo que eu conheço de alguns amigos, não há essa frequência de treinamento com escudo tático e de doutrina de estudo tático. Então a evolução tecnológica na indústria nacional é um ponto que a gente precisa, e aí parabenizar de novo o Vicente aqui, a gente precisa fomentar escudos também com lanternas, escudos com visores, entre outras coisas. Hoje a gente está evoluindo, está engateando, mas lá fora já tem muita coisa boa. A gente tem alguns representantes aqui que já estão evoluindo bastante, mas a gente precisa aumentar ainda mais. E o fim ideal, a preservação da vida policial, da vítima, inclusive do perpetrador. E eu vou mostrar num vídeo que aconteceu aqui em São Paulo a preservação do perpetrador, muitas vezes da imagem, da vida dele, que também é importante. Então no Brasil o escudo ainda não está aonde deveria. Por isso a gente precisa fazer um trabalho de mentes e corações. Convencer os gestores, convencer quem é responsável pelas compras da polícia e a doutrina da polícia, para inserir inclusive essa cultura do uso da proteção balística nos policiais do Brasil. O uso de escudo no Brasil. O escudo ainda é subutilizado. Aqui a gente tem uma ocorrência de um policial que foi abordar um indivíduo que era um CAC, que tinha ameaçado um indivíduo no trânsito. Foi chamada a polícia e o policial foi abordar ele dessa forma. Então o indivíduo armado, nesse caso ele era um CAC, e o policial ali conversando com ele, tentando negociar. Não estou falando que está errado, a gente não está aqui obviamente para julgar, mas é uma situação vulnerável. E aí eu vou até a outro ponto. Será que o escudo balístico é só para grupo tático? Uma pergunta que eu faço para os senhores. Exclusivo para grupo tático? A gente vai ver isso aí e aí os senhores podem opinar também. Então por que o escudo ainda é subutilizado no cenário nacional? Falta de doutrina, padronização, treinamento específico, a cultura tática, da gente inserir, treinar e falar sobre e usar. Muitas vezes a dependência do improviso, da falta de conhecimento. Lá no Brasília a gente fala do ANHS, eu acredito que os senhores também conheçam esse termo, que é na hora sai. E muitas vezes a polícia vai sobrevivendo do NHS. E não é porque deu certo que a situação estava correta, ou a técnica utilizada estava correta. Muitas vezes deu tudo certo, mas se tivesse um indivíduo armado ali, poderia ter dado tudo errado. Então a gente não pode depender do improviso. A falta de investimento, muitas vezes destinar mais investimento para essas situações de proteção policial, que é bastante relevante, e uma cultura reativa, uso apenas após tragédias. Quem já participou aqui de ocorrências policiais que envolveram tiro, qual é a primeira coisa ou a ferramenta ou o especialista que chamam quando acontece tiro? As pessoas podem discordar aqui de mim, mas geralmente é o escudeiro e o granadeiro. É óbvio que o apoio de fogo fica ali em condições, mas todas as situações que eu participei, que a gente teve confronto, a primeira coisa que o time tático grita é escudo, escudo, escudo. Para avançar ou progredir, sobretudo numa situação de resgate de refém, é o escudeiro. Então, a gente não pode deixar que a tragédia ocorra para aí sim a gente passar a usar a ferramenta. Então, a gente tem que treinar e se condicionar para usar a ferramenta antes disso. Entendimento equivocado, que é o que a gente estava falando. A gente vive na polícia trabalhando entre peso e mobilidade, peso e velocidade. E a gente estava falando, estava conversando com o Vicente a respeito do RAID. Os caras carregam ali, ele estava me falando, mais de 35 quilos de peso balístico. É óbvio que a gente tem que avaliar o quê? A nossa missão, o contexto e a aplicabilidade do peso em relação à velocidade e mobilidade. Mas existem diversas ferramentas e escudos e proteções balísticas que a gente pode utilizar, que inclusive vão ajudar na velocidade e na mobilidade. Então o escudo não reduz a eficiência do operador, ele amplia as chances de todos voltarem vivos. E aqui, ó, um ponto que eu quero bater para que fique claro. Eu já escutei isso de algumas pessoas e eu converso bastante, que é o quê? O escudo balístico não é só para grupos táticos. Então, exemplo aqui de São Paulo.
O GAT, numa ocorrência de resgate de refém, um indivíduo em surto com a esposa e com o filho. E aqui uma ocorrência que aconteceu essa semana, não sei quem pôde acompanhar, um indivíduo com uma faca e uma arma de fogo falsa, numa situação de surto em que a polícia teve que neutralizar. Eu vou mostrar esse vídeo para vocês. E aqui os policiais usando justamente para preservar o atendimento e a imagem do perpetrador. Então a gente vê que a polícia de São Paulo está muito evoluída em relação a isso. Policiais de rua no primeiro atendimento, ou seja, na situação de primeiro interventor, utilizando escudos balísticos. Então o recurso técnico da preservação de vida é aplicável a todas as modalidades de policiamento, não só a grupos táticos. E a gente vai ver isso aqui agora. Então, a aplicabilidade do escudo balístico. Do patrulhamento à intervenção tática. O estudo é proteção, mobilidade e decisão. Abordagens veiculares. Estava conversando ali com o Vicente em relação a uma abordagem veicular. Muitas vezes, para quem abordou, se você aborda um carro que tem isso filme ali, que tem a película, você fica muito vulnerável para ler dentro do carro, avaliar e olhar, e muitas vezes sem proteção nenhuma. A gente vai ver um vídeo ali agora, como o escudo favorece isso, essa abordagem veicular, protege o policial. Atiradores ativos. É uma ocorrência que a gente tem que parar a matança. Obviamente que a gente tem que correr, que é velocidade. Mas e aí? Você vai se colocar em risco a qualquer custo? Então, muitas vezes, com o escudo apropriado, com a ferramenta apropriada, você vai atingir a sua finalidade, que é parar a matança, e conseguir proteger a equipe policial. Entradas táticas e edificações, uma das nossas especializações, que a gente tem acompanhado e visto bastante lá. Aplicabilidade em todos os grupos táticos aqui do Brasil. O COT naquela situação do Buzeira, que era um indivíduo influenciador aqui de São Paulo, utilizaram o escudo tático. Eu vou mostrar para vocês. Progressões urbanas. Eu sei que a gente pensar em progressão urbana, por exemplo, a Core do Rio de Janeiro, subindo favela, é um pouco difícil. Vai tirar a mobilidade, a velocidade dos caras ali em relação ao escudo. Mas tem escudo para isso. Muitas vezes, se você utilizar escudos mais leves, que vão te dar mobilidade e velocidade, vão ajudar bastante. Operações de choque e controle de distúrbios. Por que escudo balístico também pode ser utilizado nessa situação? Nós já fomos em ocorrências em Brasília dessas situações de distúrbio que a gente tinha a notícia de indivíduos com armas de fogo. Então, nessas situações, a gente também inseriu escudos balísticos, para ninguém tomar tiro aí, né? Negociação e resgate de reféns, obviamente, então, para proteger, inclusive, o negociador ali. Resgate e retirada de feridos sob fogo. Então, a gente sabe que numa ocorrência, para quem conhece aí de APH tático, né? Se o indivíduo policial estiver sangrando num corredor e eu não for lá para resgatá-lo, de 3 a 5 minutos ele morre. E como é que eu vou resgatar um indivíduo se ainda está tendo tiro e não vou me colocar em risco? O escudo é uma ótima ferramenta para isso, de progressão, para proteger o ferido e a equipe tática para esse resgate. E aí essa questão de treinamentos e padronização de doutrina, muito importante antes de aplicar. E aqui o vídeo que eu falei dos policiais do COT entrando com escudo. Deixa eu ver se... agora foi. Eles tinham um mandado de prisão contra a Buzeira. Essas mostram a invasão da casa. São imagens das câmeras dos policiais federais. As portas dos quartos são blindadas. O irmão do influenciador permitiu a entrada pela sacada. Além da espingarda calibre 12, foram apreendidas 3 pistolas, um revólver e um rifle. Segundo a PF... Então aqui a gente pode perceber uma equipe tática se protegendo, adentrando, sabendo que tinha armas ali com escudo. Mas agora eu quero mostrar uma que ficou bem famosa, sobretudo para quem gosta de CQB, uma ocorrência no Piauí. Não sei se vocês viram aí, eu vou mostrar para vocês, depois a gente comenta. Não era de um grupo tático, era de uma especializada da Polícia Civil e que ficou bem famosa aí, porque são imagens chocantes aí. Vamos lá. Então, essa ocorrência rodou o Brasil, inclusive parou em perfis de Israel, dos Estados Unidos, e aí discutia-se muito essa questão da técnica que eles utilizaram.
Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas é óbvio que algumas situações e algumas técnicas de CQB poderiam favorecer muito essa situação. Mas o que eu quero atentar é que o escudo ajudaria mais ainda, sobretudo esse indivíduo que avançou à frente ali naquele, entre aspas, corredor da morte. Então ele ali, munido de um escudo, certamente não ia proteger somente a ele, e sim a equipe que estava atrás. Porque eu não sei se vocês perceberam, tinham 2 indivíduos na linha de fogo ali que poderiam ter sido acertados. Aquele indivíduo mais próximo aqui, com o cabelo ali, é o delegado dessa unidade. Então, um escudo ia proteger, porque a gente fala muito lá na nossa escola da gente bancar a porta com um colete balístico. Mas eu estava aprendendo, inclusive, ali com o Vicente, que a gente tem uma resposta, muitas vezes, de sobrevivência. Você treina bastante, mas na hora da sobrevivência você age de outra forma. O que eu quero dizer? Você bancou uma porta ali, com a sua proteção balística, seu escudo. Na hora que vem tiro, qual é a sua reação instintiva e qual foi a do indivíduo aqui? Pulou no chão, saiu, é instintivo. Você pode treinar para bancar, para ficar ali com a sua proteção balística, mas é instintivo. A gente vai sair e aí o instinto salvou esse indivíduo, o instinto de sobrevivência. Então você tendo uma proteção balística, minimiza e aumentaria ainda as chances de não ter um policial, que graças a Deus não houve, vitimado nessa ocorrência. Vamos para outra aqui para mostrar como o escudo também chama fogo. O escudo chama tiro. Prestem bem bastante atenção. Move. Get out. Hey, show me here. Yeah, gun. Hang on. Yeah, I got him. Let me up first. Get in there. I got Olha aí, ó. Se eu não tivesse acertado no escudo, poderia ter acertado nos policiais. Vocês podem ver o escudo aí com um disparo. E o que a gente diz disso? O escudo, ele chama tiro. E muitas vezes a gente quer isso. A gente quer tanto isso que eu vou mostrar uma ferramenta que muitas polícias do mundo utilizam, que é uma tarja vermelha no escudo, para chamar o tiro. Por que isso é interessante? A gente treina muito isso em situações de resgate de refém. Se eu vou triangular o indivíduo que está com o refém, fazendo o refém de escudo, qual que é o pior cenário que a gente pode encontrar na minha concepção? É o indivíduo fazendo o escudo de refém e apontando para quem? Para a equipe policial. Por quê? Você vai tomar tiro e não vai poder responder. E uma coisa que a gente treina bastante é o quê? É triangular para o indivíduo com escudo chamar o tiro, porque ele está com proteção balística, e o indivíduo que for para o outro lado fazer a neutralização. Inclusive a gente aprendeu isso bastante com treinamentos com o GAT, com o GER, que são especializados nessa matéria. Ou seja, o escudo ele vai servir em situações como estratégia para chamar tiro e você poder neutralizar uma ameaça de forma mais rápida. Então, nesse caso aqui, fica nítido como o escudo chama o tiro. E aqui, ó, a abordagem veicular. Uma situação do indivíduo em surto num veículo lá nos Estados Unidos. Vamos lá, primeiro jogaram pimenta com a arma de bolinha. Pimenta ali para ver se ele saía do carro. O cara começou a se incomodar os olhos ali, né? E o policial foi lá e pegou o escudo, policial de área. Então isso aí não era o time de SWAT, equipe tática. Começou a acelerar ali para sair. Reparem bem só quem ficou na ocorrência. Então a gente pode ver numa situação de abordagem veicular em que o indivíduo estava armado, sacou a arma, combateu contra a polícia e o escudeiro foi quem ficou, verificou e combateu e neutralizou ele também. Obviamente a arma de fogo que estava ali atrás, o fuzil, auxiliou e os outros policiais. Mas vejam como dá segurança e confiança ao policial, ao agente, ele está ali com o escudo. E a gente pode aplicar isso inclusive na rua, não necessariamente somente em times táticos. E aqui, ó, aquela ocorrência de São Paulo que eu relatei, o indivíduo com uma faca e uma arma de fogo falsa. A polícia de São Paulo veio como primeiros interventores, então aqui a gente pode ver que não é o GAT,
e com utilização de escudo. Passa logo, carro, peraí. Ô, Boticário! Bagulho além ainda, lá. Larga o bagulho. Tá assim. Bom. Tem outro, né? Beleza, né? Então eles fizeram a neutralização da ameaça. Vocês podem perceber que os escudeiros já vêm para tampar ali e preservar inclusive a situação e a cena. Boa! Vai no pau! Foi que E por que a importância disso? De muitas vezes proteger também o perpetrador. Muitas vezes, como a gente falou aqui, vai ocorrer um atendimento, uma situação, ou aquele perpetrador é um policial em surto, um colega, um familiar, que a gente também precisa preservar. E outro ponto interessante que a gente também precisa falar, quem tem fixo na imagem o escudo do GAT. Então acabou se transformando também como uma ferramenta de marketing e publicidade positiva da polícia. Todo mundo tem essa ferramenta e essa associação do escudo do GAT, que é um padrão deles saírem da ocorrência deles com o escudo. E aí uma questão que eu quero destacar é a figura do primeiro interventor. O que acontece? A gente sabe que situações, muitas vezes como agressores ativos, assassinos ativos ou indivíduo em surto, não vai ter tempo da equipe tática, que muitas vezes virá com mais equipamentos, chegar. Então por isso a importância da gente ter policiais de área também com escudo. Porque muitas vezes eles vão atuar, assim como nessa ocorrência, como primeiros interventores. E vão chegar, e aí podem chegar com mais proteção para poder acessar aí a ocorrência. E aqui eu quero falar de modularidade operacional, porque muitas vezes a gente fala de escudo e a gente fixa na ideia aquele quadrado grande que todo mundo vai usar, mas a gente tem que lembrar que aqui no Brasil é gigante. A gente tem várias aplicações, vários contextos táticos que podem ser utilizados escudos. E aqui a gente tem uma diversidade de escudos, tanto em aspectos tecnológicos quanto em formatos. Então, diferentes tamanhos, formatos e materiais. Então a gente pode ver um escudo menor ali camuflado, que às vezes aquele CQB one man ou o cara sozinho ali pode utilizar. Um escudo maior de time tático, um recortado com aquele triângulo vermelho que eu disse, muito interessante. E também, essa é uma nova tendência, esses escudos recortados. Muita gente está utilizando ele, inclusive com armas longas e fuzis, porque o cara consegue progredir apoiando ali nesses recortes do fuzil. Então é uma ferramenta muito interessante. Aqui a gente tem as famosas mantas balísticas, que às vezes dá mais mobilidade, pelo menos lá no nosso time tático a gente usa, inclusive em ocorrências de abordagem policial, a gente coloca ao lado na viatura para servir como uma blindagem. E vocês podem ver aqui ó, que ela tem uma câmera, que é outra ferramenta tecnológica também muito utilizada. Essa câmera que o indivíduo acopla ao escudo e ele não precisa ter visor, ele vai olhando tudo pelo visor. Aqui ó, também com visor termal, também é outra tecnologia. Aqui a gente vê o escudo para situações ali que eu preciso de uma proteção balística maior, que são os famosos carrinhos, mas a gente realmente precisa evoluir muito aqui no mercado nacional em relação a isso, porque não adianta ter um escudo que ele só anda nesse piso aqui liso. Eu preciso ter um escudo que me ajude em várias situações, inclusive se precisar na rua, enfim. E aqui, como eu disse, a gente tem também esse escudo que tem uma saia maior, muitas vezes dessa proteção de perna, pensando que o escudeiro também pode tomar tiro na perna e às vezes não conseguir proteger a equipe atrás. E essa ferramenta muito interessante que é um terceiro braço, digamos. O indivíduo coloca um exoesqueleto e o escudo fica apoiado num cabo em que ele pode soltar as mãos e ficar livre para poder manusear a arma de fogo, seja o fuzil, fazer recarga. Aqui algo que eu acredito que é importante para a função do escudeiro, o laser, que vai ajudar muitas vezes no disparo, em direcionar o tiro ali. Muitas vezes ele não vai ter condições de fazer avisar, então o laser vai ser excepcional. E aqui, ó, inclusive esse que o Vicente chama de escudinho, que é uma ferramenta excepcional. Eu estava conversando ele agora, ele me deu uma aula a respeito dessa ferramenta, fiquei admirado com o tamanho do conhecimento e como ele pensou essa situação. O que
esse escudo favorece na minha concepção, que é o escudinho. Senhores, isso aqui ele é proteção e agressão ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que você pode simplesmente atirar, você também está protegido. E qual que é o melhor na minha concepção? Obviamente, para você focar, quando você coloca a pistola aqui, você vai ter que fazer o quê? Fazer o enquadramento. E naturalmente você vai proteger o quê? O seu rosto. Isso é muito bem-vindo, tendo em vista que a gente tem a proteção balística geralmente no tronco e na cabeça. Então essa ferramenta vai te ajudar ali em diversas situações. Olhar dentro do carro, ganho, a aplicabilidade dela é enorme. E aí o que eu achei interessante? Ele me falando, você vai usar ela como arma, como se fosse um fuzil, mas você não vai abandonar a sua arma primária, que é a pistola. Inclusive ela tem dois ganchos aqui para você colocar a bandoleira. Então, se em uma situação o indivíduo agarrar, tentar puxar, ou você não conseguir utilizar por qualquer motivo, você ainda tem a pistola como a sua arma primária para fazer a segurança. Então, é uma ferramenta excepcional do indivíduo que é uma referência aqui do GAT, um dos fundadores do GAT. Então, parabenizo o Vicente aí, parabéns por essa ferramenta, um cara que é uma referência para todos nós. E o melhor, ele já está indo em grupos táticos lá de fora, no RAID, entre outros, para pensar nessa ferramenta, que eu acho, sinceramente, que tem aplicabilidades diversas em situações policiais, de time tático. Então, muito bacana, e eu fiquei muito feliz de poder ver e conhecer. Espero treinar com ela e atirar com ela aí. Beleza? Parabéns. Parabéns pelo projeto. E aí, então, a gente tem níveis de proteção balística diferentes, proteção de perna frontal, tecnologia, iluminação integrada. Inclusive, aqui a gente tem uma empresa nacional que está tentando desenvolver e acoplar uma lanterna de qualidade na indústria local, porque a gente não tem isso ainda. Desenvolver diversos suportes, então pegadas ambidestras, a gente tem que pensar sobre isso. Um carrinho, suporte nas costas para aliviar as mãos e bandoleira. Então a tecnologia como aliada do policial. Então vocês podem ver que tem aplicabilidade em diversos contextos. E aí, pessoal, aqui os níveis de proteção balística. Vamos adentrar muito aos aspectos técnicos, inclusive meu professor está aqui, Luiz Gaspar, que é um professor de balística. Quem quiser comprar o livro dele para se especializar mais nessa área, mas aqui a gente tem os níveis de proteção balística e mais ou menos o peso. O que eu quero ressaltar aqui? A gente tem que se atentar à nossa missão, o peso que a gente quer ali usar e para qual finalidade. Por quê? Por exemplo, um escudo com visor, ele aumenta muitas vezes de 2 a 7 quilos. Então a gente tem que avaliar, vou colocar visor, não vou colocar, qual é a aplicação? Eu vou passar muito tempo, por exemplo, no meu caso, às vezes a gente vai em ambientes rurais, eu tenho que andar 2, 3 quilômetros dentro da mata. A gente está visando agora um escudo com bandoleira. Por quê? Por diversas vezes eu vou com o nosso escudo bastante pesado e não consigo apoiar a minha equipe como apoiador de fogo, porque eu fico sacrificado com uma mão ali com o escudo. Então uma bandoleira, um suporte, como tem também nesse escudinho, vai ajudar eu jogar a bandoleira ali, o escudo, e estar em condições de apoio de fogo. Então tudo isso tem que ser pensado na aplicação. E aí está aí basicamente os níveis balísticos que a gente tem, basicamente divididos em munições de pistola e rifles aí. E aí o que a gente tem que responder nessa prática? Qual é o nível de proteção que o escudo vai oferecer para determinar onde e quando o escudo deve ser usado? E aí, qual é o peso-alvo? Determina como o escudo pode ser usado. E aí a gente tem que fazer aquela velha história, proteção e mobilidade. A gente sabe que se a gente usar muita proteção balística, perde mobilidade. Então é sempre essa busca por esse equilíbrio, né? E aqui, ó, escudo não limita o operador, ele amplia as possibilidades. Aí eu vou falar sobre alguns mitos e realidade técnica. Muita gente fala que o escudo balístico diminui a velocidade. Para o quê? Situações de CQB, de cumprimento de mandato. Eu vou correr para a morte, eu vou sair acelerado, igual um maluco, para chegar lá no indivíduo, o indivíduo está armado me esperando. Então a gente tem que avaliar. Eu posso usar uma proteção balística para adentrar ali, sem perder muita mobilidade, um escudo menor que me ajude na proteção? Posso. É óbvio que em situações como resgate de refém, como eu já falei, agressores ativos, eu vou ter que aumentar a velocidade. Mas eu posso achar um escudo também que me ajude nisso, me dê proteção e maior mobilidade? Sim. Então vale o risco? Qual é o tipo de ameaça? Isso tem que ser avaliado. Atrapalha o uso da arma de fogo. O que acontece? Muita gente não consegue perceber ou ter a concepção de que muitas vezes você vai precisar de um treinamento para fazer também ali a recarga. Eu tenho vários vídeos que eu encontrei, ia ficar muito longo, do indivíduo portando a arma de fogo e fazendo a recarga. Muitas vezes um escudo menor que ele consegue fazer essa recarga, utilizando a arma de fogo
o fuzil, às vezes jogando para a bandoleira para realizar o disparo só da pistola. É óbvio que isso tem que ser treinamento, técnica e desenvolvimento de doutrina, inclusive a tecnologia, para te gerar capacidade para não atrapalhar no uso da arma de fogo. E essa visão limitada do que o escudo vai atrapalhar o time, vai engessar. Se você tiver um bom escudeiro que tem consciência espacial e situacional, ele não atrapalha o time tático. Então, um exemplo, muitas vezes a gente está adentrando numa situação, o escudeiro é o primeiro lá onde a gente trabalha tampar a janela para proteger toda a equipe que está passando. Então, se você tiver um escudeiro com treinamento, doutrina, consciência espacial e situacional, você vai ter uma ferramenta e uma vantagem tática. Por fim, pouca agressividade. Isso não é uma verdade. A gente tem uma ocorrência lá no Distrito Federal, que o Gaspar estava na época, que um indivíduo atirou pela porta num dos nossos policiais. E aí, quando a gente entrou para conter, inclusive a contenção foi com o escudo, espremendo o indivíduo na parede. Então, o escudo ele também pode ser utilizado na contenção física, imprimindo uma força ali no indivíduo e contendo ele para outros policiais, se necessário for, pegarem as mãos ali e algemarem. Então, tem sim agressividade. Tudo é uma questão de treinamento e aplicabilidade. E aqui, ó, doutrina de treinamento de escudo. Padronizar o emprego, reduzir o risco e maximizar a eficácia operacional. Quais são os objetivos que a gente tem que alcançar a nível de Brasil? Consolidar procedimentos padronizados de emprego de escudo, garantir a integração tática entre escudeiro, atirador, apoio de fogo e socorrista. Isso não é fácil. Às vezes, o próprio apoio de fogo ele atrapalha, não sabe como caminhar com escudeiros, tem que ser treinado. Reduzir a exposição, aumentar a taxa de sobrevivência em operações de fogo. Estabelecer rotinas de manutenção e verificação operacional do equipamento, que é algo importante. O equipamento ele precisa ser manutenido. Então, um exemplo lá, quando eu cheguei no nosso trabalho, os escudos estavam com visores todos riscados. Não dava para enxergar o que estava ali, porque não tinha visibilidade. Então, você tem que ter uma manutenção, tem que ter um cuidado mínimo com esse equipamento. E aqui um treinamento da gente lá na minha unidade, na DOE, fazendo tiro de 12 de elastômero, obviamente, eu que estava segurando o escudo, né? E a gente trabalhando essa mentalidade do cara tomar tiro e continuar segurando. Isso aqui era um treinamento mais de mentalidade, uma situação de resgate de refém. Uma situação de cumprimento de mandato que depois evoluiu para um resgate de refém. Esse era o treinamento. A gente foi jogando granada e acessando. E aí, nesse momento, a gente fez a triangulação que eu falei. O escudo chamou tiro e o outro neutralizou do outro lado. Não dá pra ver muito bem, mas eu coloquei esse vídeo pra gente sentir, pra quem nunca sentiu aí atrás de um escudo tomando tiros, também precisa de mentalidade de treinamento. Recentemente ocorreu aqui no GAT uma ocorrência que o escudeiro do GAT tomou vários tiros e dois pegaram, inclusive, em dois componentes do grupo tático. E o cara sustentou. Então, quem viu o vídeo, alguns amigos me falaram, disse que o cara foi casca grossa do GAT, sustentou o escudo tomando tiro, que é outra percepção e mentalidade que o escudeiro tem que ter. Às vezes a gente acha que não precisa de treinamento, mas às vezes o cara com a mentalidade errada usando o escudo, ele vai sempre procurar se proteger. Sendo que o escudeiro ele tem que ter sempre a percepção, é óbvio, da proteção dele, mas muito mais da proteção da equipe. Quem está atrás, o cara ali está vulnerável, o arrombador está numa posição vulnerável na porta, como eu posso melhorar a proteção balística para ele não tomar um tiro pela porta. Então o escudeiro ele tem que ter essa mentalidade de espírito de corpo. Isso é muito importante. E aqui, ó, uma estrutura modular de treinamento, sugestão de curso, de 24 a 48 horas. Eu coloquei aí o que eu acho que é o ideal, obviamente pode ser mudado, tem que ser trabalhado num treinamento completo de escudeiro, um curso completo de escudeiro, de fundamentos teóricos, CQB, progressão, primeiro interventor, situações de APH, evacuação e, ao final, a avaliação. Então, isso é o que eu acho ideal para um curso de escudeiro. E aqui, ó, a consolidação de doutrina, isso que a gente quer buscar, a cultura de proteção balística, ou seja, dentro de 3 pilares de proteção policial. Temos que evoluir em tecnologia, em treinamento e mentalidade. Tem que tirar do policial essa mentalidade de que o escudo vai atrapalhar. O escudo vai ajudar e soma mais ainda para ele, para a proteção dele, para ele voltar vivo para casa.
O avanço tecnológico, a padronização de procedimentos, consolidar doutrinas, criar cultura. O escudo multiplica a capacidade da equipe, aumenta a confiança e preserva vidas. Então esse é o objetivo. O escudo não é só aço, é símbolo, é o que se ergue entre o caos e a vida, entre o medo e a missão, entre o instinto e a escolha. Quem segura um escudo não busca glória, busca proteger. E proteger exige mais do que força, exige entrega, exige calma no meio do barulho e coragem quando todos recuam. O escudo não é covardia, é coragem de avançar. É o corpo dizendo, daqui não passa. É a alma tomando posição diante do perigo. É o limite entre o que precisa ser feito e o que jamais será permitido acontecer. Cada arranhão conta uma história. Cada marca é lembrança de alguém que ficou inteiro. Cada missão cumprida é uma vida preservada. O escudeiro cobre, mas também ataca para proteger. Ele entende que o verdadeiro poder não está em dominar, mas em sustentar, em proteger seus irmãos, em suportar o impacto, em permanecer de pé quando o mundo empurra para trás. Porque o escudo, no fim das contas, é mais do que equipamento. É espírito de corpo, é compromisso, é fé em movimento. E quando a tropa avança, quando o perigo se aproxima, quando o aço encontra o aço, é o escudo que se coloca à frente, lembrando a todos nós que a coragem não é ausência de medo, é escolher permanecer, enquanto houver quem se coloque à frente, enquanto houver quem proteja, enquanto houver quem acredite. A missão nunca será em vão. Então, senhores, esse vídeo é mais para a gente gerar também esse processo de corações e mentes, para a gente levar para as nossas unidades, para as equipes táticas, para os nossos times, para os nossos policiais, essa ferramenta que eu acredito, eu sou apaixonado, porque ela protege vidas. Eu espero que com essa palestra a gente possa levar e multiplicar e trabalhar nesse processo de corações e mentes, para a gente utilizar mais essa ferramenta e crescer mais a nossa doutrina, os treinamentos aí em relação aos escudos táticos. Beleza? E aqui eu deixo o meu Instagram aí, para vocês, se precisar tirar alguma dúvida, conversar, discordei disso, sugiro isso, isso aqui é bacana para abordar, tá aí para vocês. E aí, esse então é meu Instagram. E se alguém tiver alguma dúvida aí, uma interação aí, quiser comentar, inserir alguma questão aí, fica à vontade aí, beleza? Isso aí, alguma coisa, pessoal? Algum comentário? Isso aí, muito obrigado a todos aí, valeu! Obrigado, hein?